Estamos aqui com o Dr. Newton Zirbes para mais um programa Na Cadeira do Dentista. Ele conta umas histórias bem legais para a gente sempre e a gente vai saber uma história muito bacana. Na verdade, duas histórias ligadas às duas igrejas aqui de Montenegro. É isso mesmo? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou te narrar hoje duas historinhas que se passaram na minha infância e ligadas ao colégio, né? O meu avô era evangélico, da igreja luterana. Certo. E fez muita questão que eu fosse estudar também no colégio evangélico, na Escola Progresso. Naquela época eu ia até o 4º ano primário, né? E eu estava no 2º ano primário, quando da minha casa, a nossa casa aqui na João Pessoa, fica ali na frente do Gringo, nós tínhamos, era um sótão grande, né? Começamos a escutar um barulho diferente, como se estivesse queimando uma fogueira. E quando nós fomos no sótão, na janela olhar, era a igreja evangélica que estava sendo queimada. E foi uma tristeza muito grande, porque era uma igreja de madeira, né? Com uns alicerces grandes, daquelas pedras de quase 2 metros, né, de comprimento. E a gente que estudava ali, a gente gostava muito da arborização, e como era estruturado aquele local, né? E queimou a igreja. Aí no outro dia nós fomos para o colégio e não tinha aula, mas no outro dia, nos escombros da igreja, nós íamos brincar de escalar montanha. E eu me lembro, eu era muito amigo, nós éramos muito amigos, eu e o Carlos Dreher, irmão do Martim, filho do seu Dreher, aquele que trabalhava na ótica. E irmão do Ricardo também. Isso mesmo, irmão do Ricardo. E o Carlos ia na frente escalando a montanha, naquelas pedras, uma pedra quase 2 metros. E o Carlos subiu numa pedra, eu com a mão, e aquela pedra resbalou e pegou a minha mão. E eu não conseguia tirar a mão debaixo da pedra. Tive uma fratura no dedo mindinho, me fraturou, então aquilo me marcou muito. Mas o que mais marcou foi a perda daquela igreja tão bonitinha, né, que era uma igreja que depois veio dar lugar a essa igreja aqui, né? Então, chegaram a descobrir o real motivo? Não, eu acho que algum curto-circuito, alguma coisa assim, né? Eu ouvi uma certa vez que na época eles estavam fazendo uma pintura e tal, talvez teria sido em função da tinta e tal. Talvez, pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Mas te marcou muito? Me marcou muito, porque eu estudava ali, né? Era o primeiro ano que eu estava estudando ali. E a gente era muito amigo, né? Aquela turma toda que estava ali. E depois, nos escombros da igreja, nós brincávamos, né? E é ali que tu fraturou o dedo? Eu fraturei um dedo. Pô, mas o Newton também tem uma história bacana da igreja católica, né? Da igreja católica. A igreja católica, nós, como eu estudei no Colégio dos Irmãos Maristas... Né? Lembrando que é a igreja onde está a pracinha hoje, aquela que tinha 2 torres. Isso mesmo, naquela igreja, a igreja antiga também, que... Aliás, até uma lembrança muito para muitos montenegrinos aí, que até gostariam que ela estivesse até hoje ali sendo guardada. E então a gente era muito ligado na igreja, né? Os irmãos maristas, a gente ia à missa e tal. E eu fui escalado para ser um dos 12 apóstolos, que o padre então lavaria os pés, né? Dos 12 apóstolos antes da ceia, né? E aquilo foi de tardezinha. E quando eu antes de sair de casa, a mãe disse, vai demorar muito isso, eu vou te dar uma janta. Certo. Me deu uma jantinha lá. E eu estou sentado lá no meio, era um dos 12 apóstolos, e o padre Alberto Treza veio com a fumaça aquela do incenso, e aquilo começou a me revoltar o estômago, e o padre começou a lavar os pés, eu era o 6º ou 7º. Daqui um pouco eu não aguentei mais, né? Me levantei e vomitei. Vomitou. A minha sorte é que tinha uma irmã, a irmã Maria da Graça, que me acudiu ali. Aí me levou para fora, né? E aí ficou faltando um apóstolo. Só 11. 11. Aí contaram para o padre lá, e o padre olhou assim, estava o Zé Maria Chassot, que era colega nosso também, pegou o Zé Maria com os pés sujos mesmo, mas foi ele mesmo. Hora. E lavou os pés dele. Foi interessante essa passagem, porque a gente tinha muita relação na igreja. E, inclusive, fui coroinha também na igreja, né, e tal.
Mas essa passagem aí também foi interessante, muito... No primário, a tua relação maior era com a evangélica. E no Sim, São João Batista. a igreja evangélica, ali o colégio, a Escola Progresso, tinha até o 4º ano primário. Depois o colégio São João Batista, né, eu tinha até o 5º e tinha o ginásio depois. Certo. Então, do 5º até o 5º ano, se fazia até o 5º ano, depois tinha um exame, que era o exame de admissão ao ginásio. Eu terminava o 5º ano primário e fazia aquele exame. Se tu não passasse, tu repetia o 5º ano. Então a gente fazia a admissão ao ginásio e aí tu entrava para a primeira série ginasial, eram 4 anos. Então na realidade o primeiro grau eram 9 anos, né? 5 de primário e 5 de ginásio. Que bacana. E o colégio, naquela época, a gente estudava inglês, francês, latim. Né? Nada contra hoje, né? Mas era um ensino assim, bem mais profundo, claro. Né? A gente aprendia muito. Eu até hoje sei rezar em francês a Ave Maria. É mesmo? Que bacana. Na aula de francês, a gente entrava e o irmão rezava, todos os irmãos rezavam, né? Uma Ave Maria e tal. E o irmão de inglês rezava em inglês, o de francês em francês, e o latim em latim. Então a gente sabia. Né? E eu até hoje sei rezar a Ave Maria em francês. Né? Tá certo. Bacana, Nilton. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Sim. Tá certo. E semana que vem a gente volta, né? Tá bom. Então vamos continuar o nosso tratamento. Né? Eu vou aproveitar aqui para fazer uma revisão, tratamento dentário aqui com o Nilton. Vamos lá então, Nilton. Tá bom. Certo.